pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. Lembrando que o Papo de Laticínios é uma iniciativa da Evomilk e a Evomilk é a nossa patrocinadora oficial. A Evomilk Tecnologia foi idealizada para solucionar os problemas relacionados ao campo, enfrentados pela indústria de laticínios. Problemas que representam nada menos que 80% das despesas relacionadas ao negócio. Com o nosso Super App, simplificamos a gestão dos processos e das pessoas, com cadastro único do produtor e o pagamento do leite. Pesquisa de mercado e compra inteligente do leite, rastreamento e fechamento do frete, PQFL em conformidade com a IN 7677, rastreabilidade do leite e a gestão dos resultados RBQL. Além disso, oferecemos um aplicativo para o PAC digital, o EvoPAC. E para tratar de um assunto que é muito interessante e que a gente fala aqui bastante no Papo de Laticínios, que é a qualidade do leite, nós estamos recebendo Cássio Camargos. Ele é gerente de qualidade e integração da CCPR e é consultor em gestão e qualidade do leite. Seja bem-vindo, Cássio. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua disposição, por colocar seu celular no modo avião, para que a conversa possa acontecer. Cássio, seja bem-vindo. Conta para a nossa audiência um pouquinho da sua jornada aí no leite. Oi, Sara, muito obrigado pela oportunidade de trocar esse momento aí de prosa com você. Obrigado a todos vocês que sempre acompanham a Sara, o Papo de Laticínios, isso é muito bacana. Eu sou filho de produtor, com 5 anos de idade eu passava em frente à escola de veterinária e dizia, vou formar aqui um dia e vou mexer com vaca. Eu só não sabia que depois eu precisaria aprender a trabalhar com as pessoas. Então eu me formei na escola de veterinária da UFMG, comecei em Viçosa, em 1990, em 93 eu vim transferido para a UFMG, e tive a oportunidade de participar de todos os departamentos da escola. Eu acho que eu fui o aluno que eu passei em todos os departamentos para escolher o que eu queria. Então, muitas vezes eu chegava, por exemplo, na cirurgia, acompanhava o professor de cirurgia 1, 2 meses, falei, não, eu não quero fazer isso. Ia para o laboratório de análise clínica, falava, também não quero fazer isso aqui, não. E fui caminhando dentro da escola de veterinária, sempre muito participativo, de DA, de congregação da escola de veterinária, de diretoria, eu sempre estava à frente das missões, que eu queria fazer realmente, dedicar o meu tempo para fazer uma pecuária de leite melhor. Eu acredito muito no Brasil, eu acredito muito na pecuária de leite, nos produtores, na mão de obra. Então a minha jornada foi sempre pautada por um professor, que foi meu pai, que foi um líder também em cooperativa, montou cooperativa de crédito, ajudou e trabalhou na cooperativa de produção. Então, assim, o espelho acaba arrastando a gente para um caminho bacana. Fui também diretor e presidente do Sindicato de Esmeraldas. Então, assim, eu tive uma grande oportunidade de seguir os passos do meu pai na carreira e num mundo diferente, né? Porque na época que ele estava à frente do trabalho, que foi até a década de 80, início de 90, que ele estava muito ativo, eu tive a oportunidade de viver muito isso do lado dele. Então, eu tive um bom espelho do meu pai e dos amigos dele, né? Porque ninguém trabalha sozinho, nenhum líder trabalha sozinho. Então, tive também uma oportunidade de trabalhar com o Sr. Célio Ferreira de Mello, que era o presidente da Cooperativa de Esmeraldas, com muitos líderes, amigos do meu pai, que me ajudou a formar. E também uma retaguarda da mãe, né? Porque a gente não pode deixar a mãe de lado, né? Que é a mãe que puxa a orelha da gente, põe para estudar, fala, vai formar, você tomou recuperação, mas agora você forma e tem que ir. Então, assim, devo a insistência da minha mãe, a minha carreira, parte da minha carreira e minha formação a ela. E depois eu comecei a trabalhar na Itambé, em Goiânia, aonde toda a vida eu aproximei da qualidade do leite. E acredito muito nesse assunto, que até hoje, depois de 30 anos nessa jornada, ainda percebo um descrédito, né? Muito grande desse assunto no Brasil, mas não desistir não. Estamos aí plantando a sementinha por onde passamos para que realmente possamos ter uma pecuária de leite moderna, competitiva, e olhando para os argentinos e falando, um dia nós vamos ser melhor que vocês, vamos ter custo de leite, melhor qualidade para ser competitivo, mais que vocês. Nos aguardem. Amém!
E aí, né, para conduzir esse papo com a gente, nós vamos permear, né, pelo seguinte título, né? Qualidade do leite, uma questão de atitude para ganhar mais dinheiro. Não é isso, Cássio? Ô, Cássio, eu É, queria que você, do seu ponto de vista, né, o que, que é qualidade do leite para você, que está há 30 anos atuando, né, acho que mais especificamente nessa área mesmo, né? Você não se extraviou nesse meio do caminho aí, não, né? Nessa caminhada, não, né? é verdade, Sara. Eu não extraviei, eu tenho seguido essa caminhada da qualidade do leite, especificamente desde 96, aonde eu fiz parte de uma equipe que iniciamos o processo de acabar com os latões e migrar para a coleta do leite a granel, que é o leite resfriado na fazenda. E a partir daí, logo que começamos a implementar o sistema, eu fui desenhar, né, planejar o programa de pagamento de qualidade, né, também. Então, você me perguntou o que é a qualidade do leite. É bacana demais, né? E eu fico pensando, o que é a qualidade de um café bem feito pela nossa mãe, pelas nossas cozinheiras, nossas ajudantes? O que é um arroz bem feito? O que é um feijão bem feito? É fazer o que precisa ser feito. Não tem que inventar moda, não. Qualidade do leite é um assunto que ele precisa ser desmistificado e simplificado no Brasil. Qualidade do leite é fazer o que tem que fazer. Você precisa lavar a mão para poder cortar um bife, uma carne para fazer um bife? Precisa. Então precisa de lavar a mão para mexer nos utensílios do leite, para tirar leite, limpar o teto da vaca. Então, assim, é muito básico o que nós precisamos fazer para ter bons resultados. Então, a definição para mim, qualidade do leite é fazer certas coisas certas. É o básico, né? É bem básico mesmo, né? E aí, Cássio, a qualidade do leite tem como missão, né, garantir a segurança alimentar, assim como agregar valor aos produtos lácteos. É o que a gente espera, né? Evitar perdas e aumentar a competitividade dos nossos mercados. E por que a gente está adiando tanto esse papo? Bacana demais. Desde a época de estudante, que eu escutava os colegas lá em Viçosa, onde eu tive contato com o pessoal da agronomia, da zootecnia, tinha um colega do Paraná, o Ricardo Menarinho, um cara bacana, o pai dele é agricultor, eles são agricultores até hoje, e ele falava do padrão de milho. O milho, para ser estocado, tem que ter tais e tais e tais características. O café, para ser negociado, tem que ter tais e tais e tais características. A carne do boi, para poder ser classificado, o boi, para poder ser abatido, tem que ter tais e tais características. Dois dentes, não sei o quê, capa de gordura, tantos milímetros. E por que o leite Aham. não tem isso? É uma pergunta que eu tenho buscado a resposta, te confesso que eu não tenho a resposta concreta, eu tenho algumas percepções. Uma delas é que o setor ainda é muito protecionista. Quem está escutando aí a nossa conversa vai puxar minha orelha depois, mas eu tenho convicção de que trabalhamos no setor muito politizado e muito protecionista. Não fala isso com o produtor não, porque ele não consegue não, coitado. Não, nós estamos pedindo é para lavar a É. mão. Nós estamos pedindo, a solução é água e sabão. Nós estamos pedindo tecnologia robótica com informações, com chip, não. Nós estamos pedindo água e sabão. E uma certa atitude, né? Então, eu acredito que a Sim. pecuária de leite, ela está caminhando para chegar no mercado internacional, mas tem uma regra número um que a turma ainda não sabe, que é para chegar no mercado internacional tem que ter qualidade. O frango passou por isso, o suíno passou, o gado de corte passou, a avicultura passou, a soja tem padrão de qualidade para ser exportado, tem proteína, tem soja criando diferencial em teor de proteína, e o leite nós estamos falando de CPP, nós estamos falando de limpeza. E quando começamos a falar simplesmente de CCS, que é o controle da mastite, que dá um prejuízo monstruoso para os produtores, todo mundo fala, não, isso é difícil, é longo prazo, é difícil, é longo prazo. Só que tem 30 anos nós estamos escutando falar de CCS. Que longo prazo é esse que não começa? Então, a pecuária de leite, ela vai ter que aprender a ser um pouco mais eficiente e ter padrões, padrão para tudo, em todos os setores da fazenda. E eu vejo que os setores da fazenda, na pecuária de leite, já começou a fazer um movimento muito grande. Olha o setor da reprodução, o tanto que evoluiu. Tem hormônio, tem FIV, tem transferência. Quando eu cheguei em Viçosa, em 1990, com o professor Carlos, professor Carlão, a antiga Biotran, ele me levou no laboratório, que estava no Curral, lá no estábulo em Viçosa,
me mostrou um embrião numa lupa. Falei, esse aqui vai ser o bezerro. Eu falei, mentira, essa bolinha preta vai virar bezerro? Você está brincando comigo hoje. A FIV hoje é uma rotina. Tem fazendas como a Santa Luzia que não fazem inseminação mais, só faz FIV. Então, a reprodução evoluiu, a nutrição evoluiu de forma fantástica, vários setores da fazenda, a sanidade, com a quantidade de vacina que tem para o gado de leite, e quando olha para o centro de ordenha, a gente vê aquela tragédia. Sim, Equipamentos sim. antigos, equipamentos mal dimensionados, equipamentos velhos, teteira, Sara, nós vamos aprender a trocar teteira. Todo mundo fala, não, mas teteira é porque o revendedor lá quer vender teteira. Não, não é nada disso, tem regra. Então, a pecuária de leite, nós temos muitas fazendas boas no Brasil, com essa característica de padrões de produção, boas práticas na essência. Não é boa prática na conversa, na política, de passar o paninho por cima, não. É boa prática realmente na essência. Então, eu acredito que a pecuária de leite tem um movimento. Só que tem um detalhe, sabe? Que a gente tem que ficar muito atento a isso. Esse padrão vai deixar muita gente para trás. Não é muita gente produtor, não. Vai deixar muita gente na cadeia. Há pouco tempo o Glauco falou, né? O Glauco Carvalho da Embrapa falou uma frase que tem direcionado muito as nossas ações junto à Abraleite, junto à CCPR. A cadeia precisa ser competitiva. O produtor, o motorista do caminhão que leva o leite para o laticínio, o laticínio, o que vende dentro do laticínio, então todos têm que ser competitivos. Nós não estamos falando de exclusão de produtores, nós estamos falando de estabelecimento de padrão dentro da cadeia do leite. Não, pois é, você falou assim, né, que quanto que a reprodução, por exemplo, evoluiu no Brasil nos últimos tempos e quanto que o produtor entendeu isso e comprou essa tecnologia, né, comprou essa ideia. Você vê que não é produtor de 50 mil litros de leite, tem de 10 mil litros de leite. São os produtores de todos os níveis de produção, eles compraram isso e entenderam muito bem a necessidade. E aí, assim, a gente tem resultados hoje que você acabou de citar, que são péssimos para todos os atores, né, aí envolvidos. E assim, a gente vive num pé de guerra entre qualidade e qualquer outro assunto que você for tocar, tanto no laticínios quanto no produtor. Assim, o que contribui para essa persistência desses resultados ruins, né? O que de fato assim você acha que tem contribuído para resultados tão ruins durante 30 anos? Estou falando de 30 anos que é da sua jornada, mas a jornada é muito mais longa do que isso, né? De péssimos resultados. Sara, há poucos dias eu estive em Alvinópolis, até lembrei do Renaldi e a Cida Brito, Paiva Brito. É um casal fantástico, que em 1999, 2000, escreveu o Programa de Melhoria da Qualidade do Leite, que deu a base para virar a Instrução Normativa 51, virou a 62, e isso evoluiu aí até chegar na IN 76 e 77. E eu pergunto, e os gringos que eu recebo aqui, a turma que vem de fora, a turma que mexe com qualidade, chega aqui e pergunta, mas por que vocês não têm a lei de CCS menor que 500 mil? Mas como você recebe leite CCS maior que 500 mil? Mas você não tem a CPP menor que 300? Então, se tem CPP menor que 300 na lei, você não pode receber. E, então, toda a cadeia, você vê a instrução 51, a instrução normativa 51, o quanto ela foi prorrogada, questionada, dificultada, implementada aos meios aí pelo Brasil afora, porque não tinha... Não, vai com calma, senão vai excluir produtor. Vai com calma, senão vai excluir produtor. Então, semana passada, eu conversando com um líder que estava com essa visão protecionista, e eu adoro esse tipo de conversa, eu perguntei para ele, será que você não está incentivando a ineficiência e a pobreza dentro da cadeia com esse protecionismo que você está? Porque se nós tivéssemos padrão, eu te garanto, nós teríamos fazendas mais competitivas, nós teríamos fazendas mais eficientes, nós teríamos padrões para brigar com a Argentina. Agora, não fala de resíduo antibiótico não, que a gente tem que ir com calma. Não fala de CPP não, que nós temos que ir com calma. Mas por que na cadeia do leite nós temos que ir com calma? Nas outras atividades, todas do agronegócio, tem padrões claros, estabelecidos, e no leite ainda nós estamos aí tateando esse padrão. Então, eu acredito que essa morosidade em acontecer, na essência, um padrão,
é devido ao convencimento dos líderes da cadeia do leite. É o segundo puxão de orelha que eu vou tomar nessa live aí, quando a turma ouvir. Esses líderes têm que bater a mão na mesa e falar: vamos botar padrão na cadeia do leite, para ajudar o Sim, produtor. Há pouco tempo, conversando com um grande amigo e líder e trabalhador da cadeia do leite, chamado Ayrton, acho que você conhece também, o Ayrton Espia. conheço. O Sim, Ayrton sim. disse uma frase muito bacana: nós do Sul estamos trabalhando para exportar leite. O estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem a Aliança Láctea do Sul que estão preparando a bacia leiteira, a indústria, a logística, a venda do produto para ir para o mercado internacional. Aí eu falei com ele assim, e que Minas Gerais seria o estado que ficaria com o mercado interno. Eu falei, Ayrton, você não está falando de exportação, você está falando de competitividade. A fazenda que tem melhores padrões de produção, que tem qualidade do leite, são fazendas que são mais competitivas na parte de dinheiro, Sim. na parte financeira. Ou seja, fiquem do jeito que vocês estão trabalhando, que nós aqui do Sul estamos melhorando toda a cadeia do leite. Isso significa competitividade. Então, para mim, Sara, a cadeia do leite precisa de um olhar mais competitivo. Sim, sim. E aí, a gente fica vendo os discursos aí, igual você falou, né, de alguns líderes ou alguns gestores ou donos de laticínios brigando com a legislação, né? Ah, é uma briga danada com a IN 7677, a IN 7677. Eles muito mais buscam recursos para fraudar os resultados do que para resolver os problemas. Mas e eu falo assim, o cara ele tá pagando um frete caro para poder buscar um leite caro, para trazer um leite caro para dentro da fábrica dele, que vai ter muita água, porque a gente já tem um problema de sólido mesmo, daqui a pouco a gente vai citar um pouquinho disso, a gente já tem muita água que ele está pagando para carregar, e ainda por cima tem uma contagem altíssima de CPP, quem dera que fosse 300, que o pessoal aí de fora tá achando muito, ou 500, né, mas a gente passa do 1 milhão aí todos os dias, em vários lugares, tirando o Sul, né? Porque todo o meu respeito pelo Sul, que o povo realmente tem se esforçado para fazer um trabalho de excelência. E uma CCS altíssima, e ainda brigando ainda, né? Briga para poder pagar o leite caro, briga para carregar o leite caro. E assim, e a maioria das nossas fábricas são produtoras de quê? De queijo. E aí o cara precisa de quê? Ele precisa de sólido, né? Eu não consigo entender isso, Cássio. Por que que não tem, por que ainda tem essa guerra, né, com a qualidade do leite? Por que que ainda não entenderam os benefícios de um leite com os padrões, né, que seja dentro da legislação, pelo menos, né? Bacana a sua pergunta. Eu vou tomar o terceiro puxão de orelha. Na linha do Nós tempo, dois, nós na, dois na, vamos tomar. na linha do tempo, nós temos um agronegócio que ele veio passando por várias interferências. Agora eu vou puxar o pedacinho do agronegócio, interferências governamentais. Vou puxar o pedacinho agora para a pecuária de leite. Até a década de 90, o preço de leite era tabelado no produtor, na indústria e na padaria. Eu lembro de chegar em padaria até lá. Preço do leite tinha um cartaz. Era escrito o preço de leite, parecia que faltava vir só com o carimbo e a assinatura do governo. Mas era tudo tabelado, ou seja, o governo tinha uma interferência muito grande. E na parte da qualidade, o Ministério também tinha uma interferência política muito grande. Então, ele apertava aqui e ali, de acordo com o movimento político dentro do governo. Quando sai a proteção e as ações governamentais em cima da pecuária de leite, coloca essa turma para disputar mercado globalizado, tira um pouco a interferência governamental. As empresas de assistência técnica distanciam do produtor. Nós estamos falando isso meados de década de 90. Década de 2000, praticamente sumiu a extensão rural no Brasil. Mas por que Sim. sumiu? Sumiu porque o modelo da extensão rural criada, que era aquele modelo de dar uma ajeitada na fazenda, precisou ser mais profissional. E o governo falou: não vou botar dinheiro nisso mais, não. Você se vira para lá. E soltou a cadeia para poder desenrolar e desenvolver. Então, quando olha os gráficos de crescimento
o Glauco apresentou um gráfico muito bacana do movimento da agricultura e o movimento da pecuária de leite, é de assustar a gente. Então, quando você olha Sim. a expansão das fronteiras agrícolas no Brasil, do milho, soja e outros componentes, outros grãos, olha a pecuária de corte, o que eles cresceram, olha a suinocultura, que passou por várias crises, se reinventaram, organizaram a cadeia, criaram o corte. Você chega hoje no supermercado, você fica encantado com a quantidade de corte de suínos que tem, bem apresentado, Sim. embalagens bonitas. O frango também, você tem asa inteira, asa cortada, peito de frango, frango desfiado, Temperado e para tudo que é churrasco. parte do frango. Acho que hoje só pede o piado do frango, porque tudo, o resto todo aproveita. E o leite está com a história de proteção ainda, é do governo, é do governo, do governo. Falando, essa semana, nesse movimento, nós estamos sobre a importação de leite. Há pouco, eu ontem, conversando com 2 presidentes, eu falei com eles, para de pedir governo, ajuda do governo. E você tem que pedir quem dentro do governo terá a condição de nos ajudar. Agora, chega lá e fala, o governo tem que ajudar, o governo tem que ajudar. Então, nós estamos arrastando a dependência do governo na pecuária de leite, infelizmente. Enquanto as outras cadeias do agronegócio sentam à mesa para negociar melhorias, nós queremos que o governo traga melhorias. E nesse governo que é novo, que está em formação, não estou falando de competência, estou falando de formação de equipe. O governo está aprendendo a trabalhar agora, encaixando as peças para poder a coisa girar. E nós estamos querendo solução do governo. Não vai ter. Não vai ter. Então, assim, essa dependência política e paternalista na cadeia do leite, ela ainda é extremamente dependente. Sim, sim. E aí, Cássio, do seu ponto de vista, né, qual que é a responsabilidade compartilhada entre esses diferentes atores que a gente está falando aqui, né, para a gente resolver o problema da qualidade do leite no Brasil? Isso chama, mais ou menos, sabe aquela pessoa de 54 anos, estou falando de mim, 54 anos, colesterol que chegou devido à genética, meu colesterol é alto desde os 18 anos, então não é erro de alimentação, não, tem um pesozinho genético. E quando meu triglicérido subiu, acabou minha negociação. Eu tenho que fazer ginástica agora, eu tenho que controlar o alimento. Não tem como negociar mais. Ou eu faço, ou eu vou preparar para morrer cedo. Então não chegou. E a pecuária de leite chegou nesse momento que o Cássio chegou. Ou faz para ser competitivo, ou vai acabar com muita gente em toda a cadeia, não só nos produtores. Estamos vendo muitos laticínios grandes saindo do leite. Estamos vendo laticínios Sim. grandes quebrando, laticínios médios passando por grandes dificuldades e laticínios pequenos chegando, fazendo barulho e some como se fosse uma evaporação de água. Chegou, fez um dilúvio, evaporou. Mas cadê o laticínio? Sumiu. Não tem ele mais. Então, a cadeia do leite, ela precisa de assumir um padrão de cadeia do leite organizada. Nós temos que parar com essa interferência de muita política em decisões técnicas. Eu não consigo mais chegar... há pouco tempo eu disse dentro da empresa que eu trabalho, que é a CCPR, e se a gente tirar a bonificação de CCS e de CPP do preço de leite, o que acontece com a nossa qualidade? Eu quase apanhei, eu quase fui julgado para fora da sala. Eu falei, peraí, mas isso aí não é... Tem que bonificar o produtor para poder melhorar a qualidade do leite? Eu discordo disso. E o professor Sim. Paulo Machado já mostrou que as bonificações, elas não são motivadoras para a mudança da qualidade do leite. Elas não motivam a melhoria. Senão, tinha melhorado a CCS. Pelo contrário, 20 anos de bonificação de leite no Brasil, a coisa piorou. Então, a pecuária de leite, Sara, ela chegou num momento, numa encruzilhada, que ou profissionaliza ou reduz muitos elos da cadeia. Técnicos, líderes, associações, vai um pacote grande na conversa. Por quê? A pressão internacional de padrão de cadeia está vindo. E está vindo pesado. A gente está vivendo bastante essa realidade esse ano, né? Cássia, aqui na Evomil que a gente fala muito disso, né? De competitividade, a gente está totalmente ligado à qualidade e a gente fica aqui, né?
não tem 1 milhão de serviços para fazer, a gente está aqui pensando, meu Deus, né? Como que a gente vai resolver o problema da competitividade? Porque assim, eu fico, igual eu falei assim, eu sempre tenho essa briga, né? Você me escutou, me conheceu com briga, né? Brigando pela qualidade do leite, falando, discutindo e questionando, indignada, né? Eu falo que a minha palavra é indignada, né? Porque eu falo assim, é exatamente isso, é competitividade. Você tem um produtor com boas práticas, que são básicas, né? Não tem nada, igual você falou, a gente não está exigindo tecnologias avançadas, a gente está exigindo nenhum robô, né? Nenhum sistema lá para poder controlar a produção dele, é o básico. E aí ele tem muito menos despesa com medicamentos, isso a gente já está mais que comprovado, né? Não que a gente fala que não é para usar, mas é para cuidar, para precisar de usar menos. E aí você tem um produtor com despesas menores, né? Com produções melhores. E nós temos laticínios com rendimentos melhores, né? Aí você tem um transporte mais barato, uma logística mais em conta. E eu não entendo por que o povo, se tiver branco, tá bom. Não, tá branco, tá bom. Né? O produtor, a vaca dele tá com um CCS de 1 milhão, ele continua dando o mesmo tanto de ração que tem que dar para ela, não tem cuidado nenhum, não troca teteira. Realmente, eu falo assim, dois atores ali que a gente está falando da indústria e o produtor, que são totalmente prejudicados e que ainda, igual você falou, assim, é igual eu, né? Se eu não cuidar da minha imunidade, eu vou morrer rápido porque eu tenho um problema de... Meu intestino não absorve nutriente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar dele, né? Eu já descobri isso. Ou eu cuido dele ou eu vou definhando aí ao longo dos meses e morro rápido. E é isso, assim, a gente já sabe que o prejuízo está aí, todo dia a gente vê relatórios, a Embrapa tem relatório, não sei quem tem relatório, o Milk Point publica um artigo, a CCPR está fazendo um estudo, já está mais que comprovado o tamanho do prejuízo que a qualidade do leite traz, e a gente continua insistindo que não dá, né? Muito não, tá branco, pode trazer, vamos carregar o leite, né? Vamos pagar não sei quantos reais de frete, vamos carregar. Sara, essa fala sua é bacana demais e passa um filme na nossa cabeça, né? Eu, indignado com essa palavra, é essa mesmo, é que nos move levantar de manhã e falar assim, hoje eu vou melhorar essa cadeia do leite. E tem gente que escuta, sabe, Sara? Eu fico muito feliz de receber mensagens, receber feedbacks por onde eu passo nesse Brasil, da turma falando, oh, escutei aquele negócio você falou, faz sentido, realmente tem que cuidar da pessoa, tem que cuidar disso. Então, parece que não tem ninguém escutando a gente, mas tem, viu? Esse movimento aí que você começou, tá um movimento nacional, o pessoal já está percebendo, está escutando. Ou seja, nós estamos plantando a semente, elas estão nascendo, estão virando árvore e estão dando frutos. Não é do tamanho que a gente queria, né? Porque a gente acha que é fácil, mas para algumas pessoas são muito difíceis. Eu fui estudar um pouco melhor isso, por que essa pessoa não entende que tem que limpar teto de vaca? E comecei a fazer perguntas simples dentro das fazendas, perguntando para os ordenadores, por que você limpa teto de vaca? Eu estava dentro de uma fazenda grande, chique, bacana, no estado de São Paulo, e perguntei para a supervisora de ordenha, por que você limpa o teto de vaca? Ela falou que o patrão mandou. Eu falei, então eu vou lá no patrão agora e vou falar com ele assim, vem cá, patrão, deixa eu te falar, eu quero fazer um acordo com você, a partir de hoje, nós não vamos limpar mais teto na fazenda. E eu já fiz essa conversa, ele me autorizou. Então você não vai limpar teto na ordem da tarde, não. Ela falou, você já está ficando doido? Como é que vai fazer com leite se eu não limpar o teto da vaca? Vai ficar sujo. Não, mas você não quer limpar. Ou você limpa certo ou você limpa errado. Se você estiver disposto a limpar, faça bem feito. Lembra da qualidade, da definição da qualidade? E ela falou assim, está fazendo sentido, então não pode deixar de limpar teto, não. Então, nós não temos essa cultura, esse modelo mental dentro da cadeia, que as pessoas acham, e tem 15 dias que eu fiz uma palestra, numa região até próxima, caminho, aí na metade do caminho aí que é de Belo Horizonte para Manhuaçu, não, como é que é? Ipanema. E aí, um produtor falou comigo, você está enganado, porque causa mastite é resto de leite, não é bactéria. Você não sabe nada disso. Nós passamos 2 horas de palestra, meia hora eu passei debatendo com esse cara aqui, ele queria me convencer que resto de leite é que dá mastite na vaca. Então, são modelos que estão entranhados na nossa cultura da produção de leite que não deixa a pecuária evoluir. Só para você ter uma referência bacana, nos Estados Unidos, eu acho que a nossa live tem que ser de 2 horas, viu? Porque eu adoro essa prosa. Nos Estados Unidos, em 1970, foi estabelecido o padrão de CCS de 1,5 milhão.
Em 1996, caiu para 1 milhão. Em 1991, caiu para 750 mil. 99% do leite americano tem CCS menor que 200 mil, mas é muito menor que 200 mil. Né? Meu 198, Deus. 195, não. É muito menor que 200 mil. E no Brasil é invertido. Nós temos 99% do leite acima de 200 mil, que é o limite para falar que a vaca está sadia e doente. Por que Sim, os sim. americanos poderiam entregar um leite com CCS bem maior que o nosso, que o nosso limite legal é 500, o deles é Sim. 750, é 50% maior do que o nosso limite. E os caras entregam uma CCS muito mais baixa, por causa de dinheiro, porque dá mastite, diminui produção, aumenta descarte de leite, aumenta o uso de medicamentos, você acaba com o rebanho com contaminação de agentes dentro da glândula mamária, com mastite, com CCS. E no Brasil a turma acha que é normal. Eu trabalhei numa fazenda, gado holandês, 26 quilos de média, que na primeira conversa, eu não esqueço nunca desse dia, foi em novembro de 2016, onde eu estava numa fazenda, e a pessoa falou comigo, vaca holandesa de alta produção dá mastite, isso é normal. Eu falei, meu amigo, eu tinha acabado de voltar na fazenda nos Estados Unidos, a North Florida, que tinha apenas 4.500 vacas em ordenho, não, era 4.500 vacas? Era. 45 quilos de média, com 104 mil de CCS. 104 mil de CCS, 45 quilos de média, com 4 mil vacas na ordenha. E aqui as vacas de autoprodução. 26 quilos de leite, a girolanda lá em Minas, lá em Esmeraldas, dá pasto. Então já não é de alta produção. Agora, você fala que vaca veio ao mundo para ter mastite, então nós só fazemos trabalho errado. É a doença mais estudada no mundo e nós estamos querendo que ela continue. Então é uma coisa errada. Então o modelo mental dentro da cadeia, o jeito que a gente explora a pecuária de leite, ele é muito difícil. Por isso que em 2012 eu parei de estudar um pouco mastite, bactéria, vaca, leite e fui estudar pessoas, para poder entender por que essas pessoas pensam assim. Uhum. Eu faço perguntas, eu desenvolvi um questionário que tem um roteiro de perguntas para o produtor, um roteiro de perguntas para o gerente e para os ordenadores. E um dos modelos de pergunta que eu faço é o que é CCS? O que é CBT? O que causa mastite? 69% dos 120 ordenadores entrevistados entre Nordeste, Rio Grande do Sul e a região de Passos, 69% acreditam que causa mastite é resto de leite, não é bactéria, não é micro-organismo. Então, isso traz para nós um impacto muito grande e o quarto puxão de orelha, né? Eu vou tomar muito puxão de orelha nessa live, depois você aguenta os feedback aí. Se Tá o bom, dono, pode deixar. o ordenador da fazenda não sabe o que é CCS, Sara, há grande chance do dono da fazenda não saber. Ele não sabe. Ele não sabe. Então, o dono da fazenda, a grande chance dele não saber, porque se ele soubesse, você estava ensinando para o ordenador. Se ele soubesse, ele estaria treinando o ordenador dele, com os conceitos, com o jeito que ele precisa trabalhar. Então, essa luta minha com a CCS, com o controle de mastite Brasil afora, que deu origem ao PPR, para que possamos entender por que as pessoas pensam assim, por que elas trabalham assim. Então, ao invés de ficar ensinando o ordenador, eu uso a estratégia de estar conversando e ouvindo com eles, para entender o que está na cabeça deles, o que está no coração. Sim, sim. E aí você está falando do produtor, e eu fiquei no campo, né, algum tempo dando assistência para produtor. E a quantidade de vezes que eu chegava no produtor com o resultado dele da RBQL, né? E com a CCS dele altíssima, e aí realmente ele falava que o senhor tá com algum caso de mastite subclínica, né? Ou mastite, tá? E aí realmente ele não sabia. Não sabia o que eu tava falando, entendeu? Agora, muito me admira, Cássio, a gente ter laticínios com técnicos pagando os salários, pagando as despesas de automóvel, né? Pagando gasolina e indo até os currais para poder não fazer nada, né? Ou para poder pegar uma amostra e ir lá, pegar uma amostra, fraudar uma amostra, sei lá, fazer um rebolado ali e aí não resolver nem o problema do produtor
e não resolveu o problema do laticínios, né? Porque assim, quando você faz isso, o leite continua vindo ruim, né? Você não ensinou seu produtor a mudar o comportamento dele, você não ensinou para ele o que que é uma CCS. Então, assim, muito me admira, sabe? As pessoas ainda aguentam. Eu falo assim, as margens da cadeia, né? Da cadeia toda diminuiu muito, né? Do laticínio diminuiu muito também, as margens da indústria. E ainda me admira muito o camarada ter coragem de deixar o técnico dele no campo para não resolver o problema, entendeu? Porque não está resolvendo os problemas. Sara, lembra daquela competitividade, daquele padrão de trabalho que nós falamos do produtor, do laticínio? Do técnico também está chegando a hora dele. Eu tive a oportunidade de trabalhar em laticínio de Minas Gerais, no Nordeste, e eu cheguei nesses laticínios e muita empresa de consultoria, tem gente que ficou rico fazendo cadastro. Cadastro. Dentro do programa de melhoria da qualidade do leite, a turma fez cadastro de produtores. Então, eu cheguei no laticínio uma vez e eles me apresentaram um trabalho de uma empresa que tinha acabado de fazer esse levantamento, trabalhar desse jeito, vai lá, gasta um mundo de dinheiro para poder visitar a fazenda para saber se tem ordenha mecânica ou manual. Mas ninguém falou para o cara que tem que limpar o teto da vaca, tem que limpar o tanque. Foi lá na fazenda, perguntou, voltou e fez uma tabulação, botou um gráfico na parede, maravilhoso. 50% dos produtores desse laticínio tem ordenha manual. 50% tem ordenha mecânica. Tantos produtores pequenos lá, tanto outro. Eu falei, e mais? E qual é o próximo passo? O que nós vamos fazer? Uma campanha de ordenha? Nós vamos fazer limpeza? O que vai fazer? Sim. O que vai ser feito? Então, a cadeia do leite, e eu fui já consultado, porque para fazer o projeto Mais Leite Saudável, precisa ter um projeto. Eu fui consultado por laticínio uma vez para fazer um projeto Mais Leite Saudável, e eu peguei, eu não sei, cada um tem uma estrada, né? Tem gente que fez cadastramento de laticínio e ficou rico, eu estou trabalhando até hoje, não ganhei meu dinheiro. Não posso reclamar, não. Mas podia ter ganhado muito mais com as soluções mas não ficou milionário. Que gerar para a pecuária de leite. Só que esse dono de laticínio me surpreendeu muito e falou, não, Cássio, eu não gostei da sua proposta, porque ela é muito completa. Ela dá muito trabalho dentro do laticínio, eu vou ter que fazer um movimento gigantesco aqui dentro. Eu quero um negócio assim mais leve, um negócio mais tranquilo, para não incomodar muito ninguém, não quero que incomoda ninguém. E aí, quando olha para a turma da captação, nós temos aquela turma que quer, como o preço de leite é um assunto muito pesado, um assunto muito de atrito, a turma da captação deixa leve, porque se deixar leve, não incomoda o produtor. Na verdade, se você ajudar o produtor a resolver o problema dele, você vai ter uma fidelização, que aumenta a prestação de serviço. E, além disso, esse laticínio que coloca esses técnicos que não resolvem nada, e olha, nós conhecemos muitos, hein? Eu acho que eu e você já andamos esse Brasil afora aí, nós conhecemos muitos laticínios, muitos colegas que passam a prancheta debaixo do braço, vai trabalhar numa fazenda, que tem equipamento de ordenha, se pergunta para o cara que tem equipamento de ordenha, não sabe nada de equipamento de ordenha. Nem abrir uma tubulação, ele sabe. Então, como é que faz a qualidade do leite sem entender de equipamento de ordenha, sem entender dos princípios básicos de ácido, base, alcalino, ácido, sanitizante? Sim. A turma não entende que ácido tira mineral, alcalino clorado tira gordura, proteína. Nós estamos falando de conceitos básicos. E eu já treinei muita gente nisso aí. E vejo que muita gente tem. E quando você olha para o laticínio, ele perde 10, 15% da produção de queijo dele devido a CCS. E está achando normal. Está mandando os sólidos embora no soro, está com problema de dinheiro no laticínio, está perdendo de 10 a 15% de CCS indo para o ralo. Por questão de CCS. Sim. Mas não pode mexer no produtor, não, porque se mexer, muda de laticínio. Eu falei, nós estamos no caminho inverso da evolução. Nós estamos no caminho inverso da pecuária de leite, porque o produtor trata da vaca, ele gasta com inseminação, é caro hoje, o custo de produção de leite não está brincadeira, não está amador, o custo dentro do laticínio não está brincadeira, e eu posso te dizer que não existe essa percepção. O que eu posso imaginar, né, que nós temos 3 tipos de... Qualquer lugar que você for, qualquer atividade que for, você tem o A, B e C. O A, ele entende, estuda, desenvolve e anda sozinho. O B é aquele que está cheio de dúvidas, que ainda precisa de ajuda. O C é aquele, tudo que você fizer não tem jeito. Tudo que você fizer, se você for na fazenda, tirar leite, tratar do bezerro, lavar ordenha, entregar o leite, desligar tudo, deixar limpinho, falar, não gostei não. O portão lá da horta ficou aberto. Não tem
tem nada a ver com a atividade, não tem nada. Portão da horta é portão da horta, as galinhas comeu a comer nas couves lá, comer couve, nós estamos falando de curral. Então, assim, mas arruma pretexto para poder ter uma reclamação. E o que acontece hoje é que a competitividade não tem mais espaço para isso. Por isso que está saindo tanta gente da atividade. Entendeu? O Cristiano Nassif falou um negócio aqui no episódio que eu gravei com ele que eu achei espetacular. Ele falou assim, Sara, a cadeia não aguenta mais desaforo, né? E ela realmente não aguenta. Mas é o que a gente falou, né? O produtor, ele tem, né, toda a despesa ali, mão de obra, para poder colocar comida, para poder trabalhar a reprodução, né? Ele trabalha pra caramba para poder cuidar ali de, né? Olha, eu preciso de fazer silo, tem que plantar milho, tem que fazer silo, tem que fazer não sei o quê, tem que preparar isso, tem que cuidar, observar a reprodução das vacas, blá, blá. E aí na hora que chega na sala de ordenha, que é onde realmente o lucro dele tá, ele falha, né? Ele falha assim, não falha sozinho, né? Ele falha com todos os técnicos, com falta de treinamento. E é igual laticínios, né? Eu gravei episódios aqui com né, com vários queijeiros aí, né? O pessoal dos fermentos que trabalham só com rendimento. E aí a gente falou sobre os padrões aí da IN 7677, eles falaram, Sara, o ideal é que a gente nunca trabalhe com esses padrões, né? Porque trabalhar com 500 e com 300 já é prejuízo. Então, assim, é isso aí, né? A gente tá no caminho errado, né? Infelizmente... Sara, É e tem complicado. muito laticínio, porque a turma esquece, como eu tive a oportunidade, graças a Deus, de visitar vários laticínios, conversar com bons laticínios, fazendas grandes, pequenas, médias, do Rio Grande do Sul até o Ceará, a turma esquece que é dinheiro, que isso é dinheiro jogado fora. Tem laticínio que eu fui visitar um dia, chega ali, tinha 70 mil litros de leite UHT envasado, que não passaram no controle da qualidade devido a psicotróficos. 70 mil Pois litros de é. leite. Olha o prejuízo, não é laticínio grande, não. Olha o tamanho do prejuízo. E psicotrófico é o quê? Higiene e resfriamento. Entendeu? Então, quando a gente olha a cadeia, se perde muito dinheiro. Quando lançou o projeto de coleta granel, eu lembro perfeitamente que teve um laticínio que perdeu 1 milhão de embalagens daquele achocolatado. Aquele menor, não é de 1 litro, não. Aquela embalagem menor de achocolatado. Acontecia uma segregação do leite, dividir o leite do chocolate. Teve que jogar tudo fora. E o pior, não é pegar e jogar fora, não. Teve que desmanchar a embalagem, mandar aquele leite que estava perdido, coagulado, para a ET, para ser tratamento, naquela época não tinha muito destino, foi para a ET da indústria, e aquelas embalagens foram ser recicladas, foram ser jogadas em outro ambiente. Não era só jogar fora no lixão, não. Então, ainda teve o custo do descarte e recolher essa embalagem do começo. Olha o tamanho do prejuízo de uma empresa dessa. Qual que era a solução? Melhorar a qualidade da matéria-prima. O gerente me chamou, na época, me chamou e falou, Cássio, eu preciso resolver isso aqui. Eu falei, fácil. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coleta de leite seletivo que a gente resolve isso. Então, cadê as informações? Está anotado no caderno. Eu só falando de 98, tá? 98, 2000. Está anotado no caderno. Mas cadê o caderno? Está lá no laboratório. Então, traz o cara do laboratório para a gente ver qual que é a qualidade do leite. Qual que é o histórico da qualidade do leite? Não, mas eu tenho aqui todos os cadernos. Tem que sair procurando o nome de um produtor, do outro, em cadernos. Nós não tínhamos ainda softwares, nós não tínhamos sistemas que faziam o gerenciamento do resultado da qualidade do leite para poder selecionar o produtor. Eu quero produtor que está com CPP menor que 50 mil, que tem gordura de tanto, tem proteína de tanto, que tem essas características, que são análises que são feitas. Não tinha essa história. Então, o que eu fiz? Chamei o pessoal da captação, falei, vocês conhecem as fazendas aqui. Providencia 50 mil litros de leite para fazer coleta seletiva. Então, toda vez que a gente fala em padrão, a gente fala em seleção. E isso que vai acontecer na pecuária de leite, que já a CCPR, também, quando aconteceu o processo de coleta granel, tinha 22.500 produtores de leite. Guarda esse número. 22.500 produtores em 1998, com 2 milhões de litros de leite. Hoje, o sistema tem 3.200 produtores com 2 milhões e meio de litros de leite. Senhor! 19 mil produtores. Porque agora que está sumindo. Não. O processo de exclusão de integrantes do elo da cadeia está acontecendo desde a década de 90, que quando aconteceu o início da profissionalização da cadeia. E da agora para frente,
o rabo vai torcer a porca. Não é a porca que vai torcer o rabo, não. O rabo vai torcer a porca, que vai apertar mais ainda. Tomara. Você gosta, né? Aqui. Eu também. É, e tem duas questões, né, que você já até tocou no assunto, eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho mais, que é as questões dos sólidos, né? Quando que isso vai entrar aí na nossa agenda? Quem vai levantar essa bandeira? E tem a questão da bonificação, né? Eu tô bonificando, mas eu tô bonificando quem, né? Como que isso tá, assim? Como que eu resolvo esse problema? O laticínio, ele tá segurando a peteca ali nessa bonificação ou ele realmente está se beneficiando com esses resultados bons, né? Ele tá recebendo leite bom de verdade, né? E ele tá aproveitando isso, né? Ele paga, mistura tudo no caminhão, mistura tudo no silo e fica tudo ruim. Faz de conta, né? Bom, É. na questão dos sólidos, lembra eu te contando a questão dos cadernos da década de 90 dentro das indústrias de laticínios, que não tinha Aham. sistema para gerenciar histórico? Hoje, na CCPE, eu posso falar que nós temos BIs, tem sistemas, a Clínica do Leite tem um site fantástico com histórico, com relatório. Hoje nós temos números para falar de qualidade dentro da cadeia do leite. Só que quando você olha para dentro das fazendas, as pessoas não têm a importância. Os softwares de gestão de rebanho, muitos deles e muitos operadores desse software, que são técnicos, fazem uma operação maestria, com muita maestria, na reprodução e na nutrição. Quando você olha para a qualidade do leite, nem lançado matéria gorda e CCS, às vezes, não são lançados dentro do Sim. software que tem espaço para poder fazer isso. Tem software hoje que calcula a perda de produção de leite da lactação daquela vaca. Então, nós temos uma necessidade, primeiro, de saber quais são os padrões de sólidos dos nossos rebanhos. Nós precisamos ter esse número gerenciado pelo produtor. Por quê? Quando tem, interessante, nós vivemos na pecuária de leite dois mundos muito bacanas. Eu fui contratado por 2 anos consecutivos para resolver um problema de uma certa indústria que o produtor estava, o leite do produtor estava dando uma acidez dornique alta de 17,5, 17, 17,5, que é considerada alta, porque a maioria dá entre 14 e 15. Mas só Aham. que a proteína dessa fazenda, de um gado gerolando com 29 quilos de média, estava dando, historicamente, há anos, dados da fazenda feitos em laboratórios do RBQL, 3,6, 3,7. E gordura 4,3 até 4,5. Ou seja, a fazenda tinha históricos de sólidos altos. E com isso se você tem proteína mais alta, você tem uma acidez mais alta. A indústria rejeitava esse leite, que não concordava com leite com acidez dornique de 17. Não aceitava isso. Não aceitava, não aceitava, não aceitava. Quantas energia, quanto dinheiro foi gasto para convencer essa indústria que isso era importante? E eu fui conversar com o gerente da fábrica e ele disse para mim, né, e meus colegas estavam na reunião, a fábrica aqui não interessa de sólidos, leite de sólidos altos. Eu falei, meu Deus, agora danou-se tudo. Uai. Porque o produtor fazendo trabalho, esse produtor conseguiu, pela genética do gado, alimentação, conforto, todo o contexto, ter um bom sólido no leite, e a hora que ele conseguiu esse feito na fazenda com a média de 29 quilos, e por ironia do destino, o irmão que tinha a média de 23, 24 quilos de leite, tinha a mesma situação, porque a base da genética era a mesma, Uhum. o modelo de produção era o mesmo. Só que um era confinado, o outro a pasto, com sólidos altos, acidez dornique 17, o gerente falou, não me interessa esse leite. Eu falei, como não interessa? Você é indústria de queijo, não interessa leite? Como não? Ele falou, por causa da acidez dornique. Eu falei, meu amigo, a acidez dornique não foi adquirida, é acidez dornique natural. Então, os sólidos ele vai precisar a hora que a indústria tiver necessidade de dar essa puxada na cadeia do leite. Que a indústria ela tem uma responsabilidade muito grande na cadeia, que é puxar o Sim. padrão. Então, as empresas de sêmen têm touros, nós que trabalhamos técnicos nas fazendas, incentivamos a usar touros que têm sólidos, são melhoradores de sólidos, tem todo o movimento, mas ainda tem o outro lado da moeda, com técnicos que acham que o Brasil não paga sólido e põe leite na sua vaca. O Brasil não paga sólido e põe só leite na sua vaca. Esquece disso. Uhum. Alimentação. Não, é caro ter uma alimentação, uma dieta controlada para poder ter sólidos. Põe leite na vaca.
E aí, até um dia que eu escutei uma palavra do nutricionista dizendo o seguinte: sólidos no leite é saúde de rumen. Ou seja, vaca Sim. está normal, ela está equilibrada, as grandes fazendas com médias altas, Sequita, Reinaldo Figueiredo, a gordura não é baixa, a proteína não é baixa, já tem um movimento acontecendo, mas não tem a percepção da indústria. Então, vai ser uma terceira revolução que vai acontecer na pecuária de leite quando passarmos a olhar para sólidos. Mas não é sólido pelo quilo, é o sólido Uhum. dentro de um contexto que, de novo, a fala do meu colega Bruno Moura, que ele diz o seguinte: sólido é saúde rumen. Então a vaca vai estar bem, ela vai estar com a genética boa, vai ter uma boa ordenha, vai ter um bom controle de mastite, vai ter uma CCS, para poder chegar lá na frente e valorizar os sólidos. Então temos que ter um Sim, sim. movimento ainda para acontecer muito grande. Qual foi a outra pergunta que você fez? Os Bonificação. sólidos e Bonificação. bonificação. Essa bonificação, eu adoro essa prosa. E sou muito ligado com uma filosofia do professor Paulo Machado, que um dia ele disse, tem muito produtor de leite que fala assim, eu dou bonificação para o meu ordenhador para melhorar a CCS. E o professor Paulo Aham. Machado tem uma ideia que é o seguinte, toda vez que você precisa bonificar alguém para melhorar algo, é que o processo está errado. Por quê? Se você precisa bonificar o ordenador para controlar a CCS, então quer dizer que você contrata ele para fazer ordenha, mas você fala, você faz tudo, mas não limpa teto de vaca não, e não controla sobre ordenha. Para você fazer uma limpeza de teto de vaca, um bom manejo de ordenha, eu preciso te pagar um algo a mais. Então você contrata o ordenador como fosse nível médio, nível básico. Para fazer controle de CCS, ganha mais de um tiquinho. Para tratar bem dos animais, ganha mais um tiquinho. Para poder anotar o controle da mastite, para não ter resíduo de antibiótico, ganha mais um pouquinho. Então, não, o trabalho tem que ser um preço, e programa de bonificação hoje é preço de leite, vai ser, esse aí você aguenta, os laticínios vão me crucificar, botar Aham. na cruz, você me tira da cruz, tá? Tá, joia. Pode deixar, eu Bonificação te de preço de tiro. leite, de todos os laticínios do Brasil. Não tem aquele plus pago diferente, porque não é. E o produtor acha que tem, não tem. Então, o que a gente precisa fazer é, na minha opinião, retirar a bonificação, transformar em preço de leite. Preço de leite é preço de leite. Vai negociar com a turma lá. Quem quiser fazer algo diferente, fará isso de dentro da porteira. Eu Uhum. estou fazendo controle da mastite porque a minha vaca vai aumentar a produção, eu vou ter um leite melhor, eu vou ter uma média melhor, eu vou gastar menos com medicamento. Tem que passar a fazer vantagem, tem, que, tem que ter vantagens para o dono do negócio, não para o próximo elo da cadeia. Senão o laticínio fala o seguinte: eu vou fazer uma mussarela aqui mais ou menos, que eu vou mandar para tal mercado, então não precisa controlar tanto não. Eu já vi isso, tá? Esse Tá, mercado infelizmente. aqui, eu preciso mandar uma mussarela melhor. Esse aqui pode ir piorzinho. Então, não preciso, mais simples o processo aqui. Não, nós temos que fazer a coisa certa do jeito certo. Sim. Eu não acredito, É... resumindo só, eu não acredito em bonificação. Não, E eu olha que eu também, eu estudei concordo com bonificação de você. 1998, hein? Eu fui o segundo, a NEC foi o primeiro, aí também foi o segundo que lançou o programa de pagamento de qualidade do leite nesse país. Sim, sim. Você estava falando, né, do software, dos controles, dos papelzinhos, dos caderninhos. Você está falando de 1980, 1990, e você tem um exemplo da CCPR que realmente é um nível diferente. Mas a gente aqui, né, trabalha com software, Evomil, que é um software de gestão, né, direcionada aí para o campo. E eu fico bem assustada com a quantidade de pessoas que não têm informações nenhuma, praticamente nenhuma. Tem informações assim do que eu falo para você, do que vem do WhatsApp, né, do que o caminhoneiro falou. E 80% ou mais que isso das despesas de um laticínios, ela tá onde? Na No matéria-prima. campo, né? No campo ali, né? Tá no campo. Acho que eu tô um pouco mais porque você tem frete, você tem equipes. E aí os caras, eles continuam convivendo com essa caixa preta e acho assim, não, né? Eu não preciso de gestão disso. E assim, aí tem problema de qualidade, tem problema de pagamento de leite, tem problema de bonificação, tem toda essa questão dessa política aí que ele não tem muito controle e continua achando que tá bom, né? Que tá bom, não precisa mudar. Ou até mesmo pensando no jeito de não atender, né? É, Não, vamos devagar aí, do jeito que tá ótimo, deixa do jeitinho que tá. Pra você ter ideia, é. Sara, hoje a CCPR, graças a Deus, nós chegamos a um padrão de CPP muito bacana, sabe?
90% do nosso leite está abaixo de 50 mil. 90% do leite. E se você pegar abaixo de 300 aí, tem 100% do leite abaixo de 300 mil. Então, nós temos 10% do leite entre 50 e 150, 200, um pouquinho chegando a 300. Porque se ficar acima de 300, nós somos multados, então tem que passar régua, não tem conversa mais. E o desafio nosso, em 2023, é parar de falar de CPP. Nós não vamos falar mais de CPP em 2024. Isso é até um lançamento de uma estratégia nossa, que eu estou confidencializando com vocês aqui, que é o seguinte: chega de falar de água e sabão. Quem não faz, você fala, meu amigo, se você não tem condição de fazer água e sabão, que é higiene e limpeza da sua fazenda, vão parar por aqui. Porque tchau, obrigado, né? Tchau, obrigado. Porque as responsabilidades, depois disso, a falta de água e sabão e atitude traz CCS, CCS traz mastite, mastite traz antibiótico, antibiótico traz descarte de leite traz contaminação ambiental traz responsabilidade técnica. Então, o ciclo que o professor Moacir Costa chamava, na época que eu gostava muito de viajar com ele, o ciclo da pobreza, ele se instala pela falta de água e sabão, pela falta da CPP. Então, nós temos uma estratégia, sim, muito firme, nesses 10% restantes aí que não estão... e é pouco leite, tá, Sara? São pequenos, são muitos produtores, mas pouco leite. Não são só pequenos, não. Tem alguns grandes também no meio do caminho que precisam tomar atitude. Então, água e sabão, para mim, chama atitude. E tem várias experiências que eu consegui resolver, enfrentar por questão de atitude. Só que quando você olha para os demais efeitos disso dentro do sistema, parece que a coisa não está linkada uma com a outra. Então, a CCPR jogou ano passado 8 milhões em reais de leite descartado por resíduo de antibiótico. A nossa CCS, ela piorou da época de quando começou a fazer, e nós instalamos, aí também comprou na época um contador de células somáticas, para você ter ideia. Em 1998, nós inauguramos, foi o terceiro laboratório de CCS do Brasil. O primeiro foi em Curitiba, há muitos anos, que é um trabalho bacana, né, que a turma faz em Curitiba, a Associação de Gado Holandês. O senhor Olavo Barbosa tinha um contador pequeno de CCS dentro da fazenda dele, e a CCPR foi o terceiro a comprar esse equipamento. O doutor Pereira comprou esse equipamento, colocou a gente para rodar esse equipamento, e em 98 nós começamos. De 98 era por volta de 420, 430 CCS, a nossa CCS hoje é ao redor dos 500. Então, assim, pioramos, não estou falando média, né? Se piorou a média, você piorou muito lá de cá, porque a pior da média um pouquinho aqui significa muito lá no final. Então, nós temos que tomar uma ação muito grande em relação ao CCS. E além disso, está chegando, e já chegou, uma pressão dentro do sistema de todas as bases de resíduo de antibiótico serem monitoradas em todos os caminhões. Essa pressão já está acontecendo. Os colegas veterinários produtores que não acreditavam que isso ia acontecer, chegou a hora. Chegou a hora de ver. Então, nós temos hoje uma responsabilidade técnica e social, que toda vez que a gente aperta, dá uma voltinha no parafuso, nós aumentamos e distanciamos a distância entre os produtores. Uns adaptam muito rápido, o A, B e C. Uns adaptam muito rápido, os outros distanciam daquela tecnologia. E a qualidade do leite, na minha opinião, hoje, olhando para as fazendas de leite, depois da gestão, é o segundo item de exclusão de produtor de leite devido a dinheiro no bolso. Exato, olha só, tanto que isso é importante, né? A gente só precisa realmente de enxergar. E aí você até tocou já um pouquinho no assunto, mas tem a questão do antibiótico, né? Que a gente tem toda a nossa briga, a nossa discussão. Eu queria que você comentasse superficialmente, né? Porque é um assunto profundo. Sobre esses prejuízos, né? O tamanho do prejuízo que a gente tem. Eu falo que a gente ainda tem bastante dados aí, bastante números sobre os prejuízos do produtor. Não, né? Tem bastante gente publicando, não sei quantos milhões, bilhões e, né, os números altíssimos aí. Mas da indústria a gente não tem muito isso, né? A gente tem pouquíssimo... vocês têm aí um controle, mas de forma geral a gente não tem... Não é só questão do descarte, é a questão de produção, para quem produz queijo, né? Se você não detectou ali, você mandou para produção, você tem atraso de massa, você tem perda de rendimento, você tem devolução de carga, aí você tem devolução de carga de soro, de creme, de spot.
Você tem devolução de carga de produto que às vezes perdeu vida de prateleira muito rápido. Eu tenho procurado isso, acho que eu já comentei isso com você, a gente não tem achado esses números, né? Onde que estão os números dos prejuízos realmente ligados ao antibiótico? Ainda bem que você não conhece esse número, que eu tenho medo dele. Eu tenho muito de medo desse número. É muito grande, o prejuízo é muito grande. Sara, a CCPR, ano passado, foram 8 milhões de reais num faturamento aí ao redor de 1 bi de leite, né? Porque é muito dinheiro dentro da cadeia do leite. Então parece que é pequeno, 8 milhões. Mas eu falo com o presidente, transfere esses 8 milhões para a nossa conta, para assistência técnica, para a gente transformar isso em assistência técnica, em análise de leite para produtor, transferência de embrião, FIV nas fazendas, ou seja, é muito dinheiro jogado fora. Nós estamos falando de o leite que foi jogado fora. Fora esse leite do spot que dá positivo, manda embora, que não entra na fábrica. Mas aí tem de novo, né? Voltamos para a cultura dentro da cadeia. Quem é dono do antibiótico dentro da cadeia do leite? Os laboratórios e as lojas agropecuárias. Quem que estabelece o padrão de análise do leite? Um centro de comando chamado MAPA, no Brasil. Então, o MAPA é que fala assim, você tem que trabalhar desse jeito. Se você não trabalhar desse jeito, eu te fecho. Para os órgãos estabelecidos no CIF e no SIM. Só que a fiscalização acontece só no CIF. No SIM, nossos colegas fiscais aí estão longe de fazer a coisa acontecer. E aí falta gente, falta tudo. O leite está moendo. Mas nós temos dentro da cadeia uma ausência de cultura de falar o seguinte, eu sei porque eu vivo isso todos os dias. Ontem mesmo à tarde eu tive que conversar uma prosa dessa. As empresas de medicamentos veterinários que ainda não acordaram para o uso responsáveis de medicamentos veterinários, antibióticos, carpaticidas e vermífugos. Eles não acordaram para isso e acham que vai tocar esse Brasilzão desorganizado até o dia que começar uma revolução inversa, que a cadeia de leite colocar um padrão, isso está muito próximo de acontecer na questão dos antibióticos, e os laboratórios reduzirem o faturamento deles em 50%, aí eles vão dar atenção para a gente. Porque até então eles não estão preocupados. E o discurso não, mas o padrão que acontece no kit de análise, ele é muito mais sensível do que a legislação brasileira. Ok, concordo demais da conta. Quem fez a legislação brasileira? O MAPA. Quem mandou você usar esse kit? O MAPA. Então, meu amigo, se eu não usar, me fecha. Então, se vira para lá você com esse medicamento veterinário seu. Então, é um assunto que todos têm medo de fazer. A primeira reunião que eu fiz com o SINDAM, que é o Sindicato dos Medicamentos Veterinários, através da Abraleite, tinha 4 advogados na reunião. Eu falei, gente do céu, eu cheguei primeiro dia para conversar com vocês, para conhecer como a primeira prosa, vocês já arrancaram de 4 advogados? O dia que pegar fogo na nossa discussão vai ter até juiz e promotora. Vamos estar no tribunal, porque vai ter desembargador, vai ter um pelotão de defesa. Isso significa, essa reunião para mim foi muito triste, porque significa linha de defesa, não linha de colaboração. Sim. Eu tive a presença dos advogados e de uma autoridade chamada João Palermo Neto, que é uma autoridade em resíduos hoje, e é o consultor do SINDAM. Falei, professor, eu fico muito feliz com a presença do senhor, mas 4 advogados na conversa de veterinário, isso me incomoda demais. Significa que vocês estão vindo a linha de defesa. Bom, então não temos uma boa conversa entre indústria de laticínios, já perdemos produtores por causa dos produtos chamados descarte zero, que ele fala, meu amigo, eu estou com a bula dizendo para mim que é descarte zero. Eu posso usar esse produto na minha vaca, que o descarte é zero, não tem resíduo de antibiótico. Afinal, meu amigo, você está enganado. Tem resíduo, ele não é resíduo zero, ele é descarte zero. Porque ele é descarte zero, porque o que acontece no leite está abaixo da nossa legislação. Mas o kit pega. Sim. Então, os Cetelfood descarte zero aí, que tem vários laboratórios, toda semana, todo dia tem uma conversa aqui que o produtor briga com a gente que o nosso padrão está diferente. Ou seja, o MAPA transferiu para as indústrias a responsabilidade de enfrentar as indústrias de medicamentos e os produtores. Então, é um assunto muito mal resolvido. Esse é o primeiro ponto. Toda essa história só para dizer o seguinte,
de estrutura, legislação e execução, a estrutura é mal resolvida. Olhando para a fazenda, tá bom, já que não tem estrutura, nós temos que nos ajeitar aqui para trabalhar. Como é que faz isso? Nós começamos a estudar quais são as principais causas de ocorrência de antibiótico do leite na fazenda. Você vai assustar. Lembra da água e sabão lá na CPP? É identificar a vaca, separar a vaca. Então, se o produtor esquece a estrutura, que já não funciona, vamos olhar assim, produtor, eu vou te ajudar. Toda vez que você aplicar medicamento na vaca, você identifica e separa ela. Então, nós inventamos um negócio aqui nessa CPR, uma técnica muito bacana que tem dado muito certo, chamado MRST. Marcar, registrar, separar e tratar. Isso funciona e é responsável por 80% da ocorrência do resíduo de antibiótico no leite. É de assustar. Então, se eu juntar aqui, eu marcar, registrar, se ele marcou, deixou de marcar, pegou, deu resíduo de antibiótico. Foi ordenhar, vaca não estava marcada, esqueceu, e a vaca não sabe o dia que iniciou o tratamento e o dia que acabou. Esqueceu a data que aplicou, que dia que tem que respeitar o período de carência, pegou. Eu não separei a vaca seca ou vaca em lactação, voltou para o meio do rebanho, pegou. Isso aí representa hoje, dos nossos 8 milhões, 80% do descarte de leite. Então, se não tem estrutura, nós temos que arrumar a solução brasileira. A solução brasileira chama MRST. E aí a notícia para os produtores é que enfrentar resíduo de antibiótico, de novo, é igual CCS, é coisa simples, mas depende de atitude. Aplicou a injeção na vaca, amarra a vaca, põe a tinta na... Não, mas eu não vou botar tinta. Aí eu fiz uma pesquisa. Por que os ordenadores, por que os produtores não incentivam a marcação de vaca na fazenda? Porque ele acha que a obrigação do ordenador é conhecer todas as vacas. Eu, se fosse ordenador, eu te falo, eu estaria frito, porque eu não guardo o número de jeito nenhum. Imagina a fazenda de 100 vacas, você sabia o número das vacas, dá 100. Olhando para o brinquinho. Tem gente que tem facilidade. Eu conheci uma pessoa, uma ordenadora, grande amiga, eu sou admirador, a Rosa, da Fazenda Randon. A Rosa conhece vaca, 750 vacas, aquela olha debaixo, tem carrossel na fazenda, ela olha o número da vaca e fala o número da vaca. Eu falei, mentira. E eu comecei a testar a Rosa para ver se era verdade. Olha, era 750 vacas quando eu trabalhei lá, e a Rosa conhecia 750 vacas, pelo número. Mas existe poucas rosas no Brasil, né? São poucos que conseguem fazer isso, né? Então, assim, mais uma vez, são tecnologias, sabe? Porque eu vejo o seguinte, quando você tem um problema que não tem solução, resolvido ele está. Chegou o Covid, nós perdemos muitas pessoas que não sabiam, nós tínhamos que aprender a ter a solução. Agora, resíduo de antibiótico na fazenda depende de atitude. Fazer um protocolo, nós temos um programa chama Programa de Boas Práticas, chamado Práticas Nota 10, que um dos itens lá é usar o MRST e ter o protocolo de tratamento da fazenda. Quem que faz a receita do uso de medicamento veterinário dentro das fazendas de leite hoje no Brasil? O balconista. E aí você chega na loja, se você pega os velhos ainda, que tem conhecimento, os caras falam com responsabilidade e com conhecimento. Não estou chamando de incompetentes. Só que tem muita gente novata que chega lá e fala assim, esse aqui é bom, que quer vender, lógico. Esse aqui é bom, esse aqui é bom, esse aqui é bom. O produtor leva. E aplica CF50, aplica outros produtos, a CF-Tofu, eu falei esse nome aí porque esse produto é o meu calo grande aqui dentro. E o diretor desse laboratório disse para mim, meu produto vende na prateleira, eu não vou te ajudar a fazer nada. Nós não temos responsabilidade para poder trabalhar com esse medicamento, para te ajudar a diminuir o resíduo, porque é o nosso produto que mais se vende sozinho. É um produto que vende sozinho. Lógico, ele cura de dor na ponta do rabo até bexiga na ponta da orelha. É um produto que tem uma solução descarte zero. Exatamente. Eu falei muito por causa disso, né? Do descarte zero, que não significa que é resíduo zero, né? Então, é muito isso que vende mesmo. É o 6º motivo de ocorrência de antibiótico nessa CPR hoje. Sim, sim. Ô, Cássio, para a gente ir fechando o nosso assunto, eu vou deixar alguns pontos aqui da pauta, né? Para a gente bater um segundo papo, porque realmente a nossa prosa, ela é longa, né? A gente tá resolvendo um problema aqui do Brasil, não é só um problema de uma pessoa, não. Então, o negócio é sério. Não, é porque eu sei o quanto que o seu tempo aí é corrido.
tranquilo. Mas aí, né, quais são as estratégias e ações necessárias para resolver o problema da qualidade do leite no Brasil? Do seu ponto de vista, né? Quais são as atitudes que a gente realmente precisa de tomar para a gente ganhar mais dinheiro? Pensando em todos os nossos atores, né, em todos os elos da cadeia. Ô, Sara, que pergunta bacana. Eu acho que nós vamos fechar essa prosa com chave de ouro. Acho não, tenho certeza. Essa pergunta, ela me provoca muito. Eu acredito que tem um item apenas que nós precisamos fazer para que a qualidade aconteça. É a vontade do produtor de querer enfrentar a qualidade. Eu quero qualidade. Daí para frente, nós temos conhecimento, tem técnica, tem tudo no Brasil para poder a coisa acontecer. Então, eu deixaria essa solução como o primeiro passo, a vontade. Eu quero fazer. No produtor, no ordenador, no agente coleta, em toda a cadeia, no laticínio, no chefe da produção do laticínio. Ele tem que acreditar que aquele soro que passa a mão, que está julgando lá na ET dele, muitas vezes, julgando na ET dele, está indo soro de leite, está indo proteína embora, que poderia virar massa de queijo. Mas se ele não quiser, sabe, nós podemos ter programa, bonificação, incentivo, auditoria, para ter o que você quiser, mas não quero. Eu não quero. Então, assim, a cadeia do leite precisa ter a vontade de ter qualidade em todos os aspectos. Quer fazer certas coisas certas. Essa frase, ela me segue há muitos anos. Não tem que inventar, nós não temos tecnologia, não tem que trazer professor dos Estados Unidos para poder falar da CCS, da bactéria que pega. Eu trabalhei numa grande fazenda e acho que foi a fazenda mais visitada no mundo de consultores para poder controlar mastite. E essa fazenda me despertou fazer uma pós-graduação correlacionando esse método de trabalho que eu inventei aí, chamado PPR, com prejuízo financeiro na fazenda. Mas essa fazenda só tinha uma regra, não descartava vaca. Então tinha surtos, hoje, né? Depois que eu tive condição de estudar, aprofundar, as pessoas vinham e não entendiam por que não tinha mastite. Cada um chegava lá e falava assim, como? Aqui tem tudo para poder não ter mastite, só que eles mesmos burlavam o controle deles porque não descartava a vaca. Então, ó, tinha uma vaca que tinha, você vai assustar, teve vaca que teve 73 dias de tratamento numa lactação. 50, 60, 80. Tinha vaca que é recordista em tratamento de mastite. Meu Deus. E não controlava. Não controlava porque tem alguns agentes que não morrem com antibiótico. Tem outros agentes, como micoplasma, como algas, tem streptococcus resistentes, tem estafilococcus resistentes, tem uma série de bactérias resistentes na fazenda, mas a fazenda estava em crescimento e a filosofia deles era não descartar vaca. Tinha vontade de resolver o problema da fazenda? Não, não tinha. Mas administrava e julgava a culpa no equipamento de ordenha, que era o único vilão da ocorrência de mastite. Então, eu deixo a mensagem para todos da cadeia, produtores, ordenadores, técnicos, todos, agentes da cadeia do leite, precisa ter vontade. Os fiscais do Ministério também, tá? Sim, sim, é verdade. Eles são parte da cadeia, eles não são auditores da cadeia. A turma do Ministério da Agricultura, do IMA, os auditores, com muito respeito, e temos uma equipe fantástica, que essas buchas que acontecem para o mundo afora aí de vaca louca, de exportação de leite, que nós somos muito próximos de acontecer, essa turma é decisiva no estabelecimento do padrão e precisamos muito deles. Mas eles precisam ser partes da cadeia, não um elo que está olhando de fora da cadeia. Precisa estar dentro, né? Igual nós estamos, né? Isso é vontade. Porque saída tem nessa área, soluções tem, tecnologia tem, controle de CCS tem jeito, CPP tem jeito, antibiótico tem jeito, resíduo de produto veterinário tem jeito, tudo tem jeito. Mas se não tiver vontade para fazer acontecer... É verdade. Você pode trazer E a aí, NASA. e aí é muito mais pessoas do que qualquer outra coisa, né? A gente precisa de mudar. A gente precisa de, assim, eu não sei como que a gente vai mostrar para as pessoas, vai fazer as pessoas acreditarem, né? Porque elas precisam de acreditar no negócio, né? No negócio leite, e elas precisam de acreditar na mudança, né? Olha, eu vou mudar o meu comportamento, eu vou mudar a cultura da minha fazenda, né? E tem que acreditar nisso, porque senão realmente a gente não vai sair desses 30 anos aí que você falou aqui no início do episódio, né? Eu sou apaixonada pela cadeia, né? Eu sou extremamente apaixonada pela cadeia e enquanto eu tiver força, enquanto alguém realmente não me enfrentar para me colocar medo, eu vou brigar pela nossa cadeia, porque é muito importante, né? Eu falo que o leite tem uma importância muito grande
no Brasil, no econômico, social, nutricional e tudo que a gente fala aí todos os dias. Isso aí. Mas a turma vai nos aguentar aí por mais. Eu tô com 54, então eu fiz um acordo com o homem lá de cima e me permitiu ficar mais 50 anos na Terra. Então, assim, essa turma tem que aguentar mais 50 anos. Eu vou fazer um acordo aqui com Deus também, falando, ó, Senhor, né? Eu preciso de eu tenho uma briga aqui grande com a qualidade do leite, o Senhor me dá mais alguns anos aí. Cássio, muito obrigada pelo papo. Foi um papo de laticínios incrível, né? Foi uma aula maravilhosa que você deixou aqui para os nossos ouvintes, né? Para nossa audiência. Realmente, esse é só o início do nosso papo, né? A gente se encontra de vez em quando em algumas reuniões por aí, a gente sabe o tanto de assunto que a gente ainda tem para tratar aqui. Eu acho assim, a gente tem muitos assuntos sérios para tratar, né, na cadeia do leite, mas esse para mim é um que está no topo, né? E a gente precisa de falar dele. Eu falo que a gente tinha que mudar o termo, né, de qualidade do leite. Olha, gente, não vamos mais falar desse termo qualidade do leite, porque ele ficou, o pessoal enjoou, né? O produtor enjoou, o técnico enjoou, o laticínio enjoou. A gente tinha que arrumar outro termo para falar assim, agora mudou, não é mais qualidade, né? Vai falar outra coisa para o pessoal Vamos tá mudar o mais nome. animado. Vou te propor um nome, então. Chama Atitude de Leite. Atitude de leite. Então tá, então vamos falar agora de atitude de leite. Muito obrigada mesmo pela sua participação, pela sua disponibilidade. Para quem quiser acompanhar um pouco mais do seu trabalho, onde que o pessoal te acha? Fala aqui um pouquinho também da Abra Leite pra gente. Então, tem o meu Instagram, que é o Cássio Camargos. E hoje também foi uma coincidência, né? A gente dedicar um tempo a Abra Leite e te encontrar no momento falando de resíduo antibiótico, que quando o Geraldo me passou o seu telefone, eu falei assim, me ligou uma moça aqui, ela tá brava demais com o negócio do antibiótico, eu preciso conversar com alguém. E ligou para mim, eu sei, atende ela aí, eu sei o que é não. Com E 5 aí minutos de foram 2 horas de papo, 2 horas de conversa no telefone. E quando eu comendo dos primeiros 5 minutos, eu falei assim, encontrei a pessoa certa que vai nos ajudar a botar a voz no microfone e levar essa mensagem para os produtores. Então, eu participo da Abraleite, sou o segundo diretor científico lá com o Geraldo, e eles me elegeram como coordenador da comissão técnica, com uma responsabilidade muito grande. A Abraleite, todos nós somos voluntários, o dinheiro arrecadado é para pagar praticamente despesa da associação, não tem salário, não tem nada, cada um dedica o seu tempo do jeito que pode. Temos grandes fazendas, belíssimas, mentes conhecedoras de pecuária de leite no mundo, não é só no Brasil, no mundo. Então, e um presidente que é uma garra, uma determinação maravilhosa Exato. para mexer em Brasília. O dia que eu conheci esse Geraldo, eu falei, cara, nós achamos um cara que mexe em Brasília, que tem acesso a gabinete, a ministro, a presidente, e a ordenador, ele mexe em todos os setores em Brasília. Então, assim, é muito bom saber que tem alguém nessa pecuária de leite com essa vontade, nada mais do que a nossa obrigação de poder ajudá-lo. Então, Sim. eu tenho um trabalho bacana de treinamento de pessoas online, presenciais. Estou treinando agora 2 equipes lá do Nordeste, do pessoal do Ceará e de Alagoas, online. Então, assim, eu adoro essa conversa. Mostrar para a turma que, para ter atitude, nós precisamos de pensar, sentir e agir. Então, eu trabalho muito nessa questão de treinar as pessoas para de brigar com o ordenador. O ordenador acorda de manhã para fazer aquilo melhor que ele sabe. Uhum. O produtor de leite, ele acorda de manhã, na madrugada, e toca a vaca dele para o curral, ele faz o melhor que ele consegue fazer. Se ele não está fazendo o melhor, é que lhes falta conhecimentos. Então, nós vamos levar conhecimentos para essa turma e fazer com que eles entendam o que fazer, como fazer e por que fazer. Então, eu acredito muito na metodologia que Deus me deu aqui, uma luz, foi um achado, aquela composição que é poema que você rabisca no final do dia e ele pega. E esse PPR pegou na minha vida, consegui fazer 2 pós-graduações em cima dessa metodologia para comprovar que ela funciona, uma correlacionando taxa interna de mastite com taxa interna de retorno com mastite clínica, mostrando que quando a fazenda tem muita mastite, ela reduz o dinheiro que está no bolso. Eu consegui provar isso, que para poder ter uma pós-graduação, você tem que ter um método e tem que ter uma viabilidade técnica.
Então, eu consegui provar isso na minha pós-graduação e esse trabalho me deu a oportunidade de andar por esse país, levando a mensagem que as pessoas conseguem fazer certo as coisas certas, não precisa querer. Depois que quer, sabe, 70% está resolvido. Dos 30%, deixa comigo que eu resolvo. Mas a vontade de resolver é coisa. Eu estava entrevistando, só para fechar mais um caso, eu estava entrevistando um produtor no Nordeste, um produtor, até um líder lá no Nordeste, um deputado, e ele, na metade do questionário, ele falou, pode parar que eu já entendi. O problema aqui na fazenda sou eu. Eu preciso tomar algumas decisões, eu preciso ter algumas atitudes. Eu fiquei até emocionado na hora, porque o movimento que precisa acontecer no leite é esse, das pessoas Sim, saberem que é possível, que tem jeito, mas sem querer. exatamente. É uma coisa que a cadeia pode ter certeza que nós dois queremos, né? Nós estamos aqui para isso. Então a gente vai lutar enquanto Deus permitir. Aí. Cássio, muito obrigada mesmo pelo seu tempo, pela sua garra, né? Pelo seu bom humor. Muito É isso, obrigado pela obrigado. energia super positiva aqui no Papo de Laticínios. A gente se encontra essa semana ainda. Eu espero te conhecer Vamos pessoalmente. lá, vamos lá. Vamos Tá, encontrar sim. joia? E parabéns pelo trabalho, parabéns pelo Evon Milk, parabéns pelo sucesso que está fazendo em todo o país, de levar essa mensagem Obrigada. de positividade para toda a cadeia, né? Você conversa com a turma de todos os setores. Então, isso é muito louvável. Parabéns a você e toda a sua equipe. Muito obrigada, Cássio. Pessoal, e para vocês acompanharem os lançamentos semanais aqui do Papo de Laticínios, vocês podem se inscrever lá no YouTube. É só procurar por Papo de Laticínios ou vocês podem seguir pelo Spotify, né? É só procurar lá no Spotify por Papo de Laticínios, né? Se inscrevam no canal, acione o sininho que vocês vão acompanhar os lançamentos semanais que a gente prepara aqui para vocês, que a Evomil que prepara para vocês. Siga nossas redes sociais, né? Nós estamos no Instagram, no LinkedIn, no TikTok e no Facebook. É só procurar por @papo de laticínios, @evomilk_br ou @sara.machados. Um beijo para vocês e até a próxima semana.